Nas ruas do Porto, em Portugal, a melancolia da música condiz com a atmosfera sombria. Mas não é só o tempo de inverno que por estes dias incomoda os portuenses. Há outro problema constantemente no ar. Muito complicado. Hoje em dia não há casas para arrendar. É complicado. Os jovens não têm casas, não há casas. Tenho um filho, é formado em matemática e, entretanto, ainda continua a ver comigo porque não é fácil arrendar um andar ou então comprar sequer uma casa. É difícil. Uma dificuldade que não é exclusiva do Porto e que parece não ter solução à vista. Um novo relatório do Eurostat revela que Portugal está entre os 10 países da zona euro onde as rendas e os preços das casas mais sobem. Entre 2010 e 2022, os preços das casas no país aumentaram 80%, enquanto as rendas subiram 28%. Os dados mais recentes da plataforma imobiliária Idealista, referentes a dezembro de 2022, revelam que o preço do metro quadrado em Portugal situa-se nos 2.475 euros e no que toca ao arrendamento, o valor situa-se nos 12,9 euros. Para quem vive no Canadá pode não parecer muito, mas o poder de compra português conta uma história muito diferente. É que em Portugal os preços das casas superam os salários em quase 40%. O país é o quinto da OCDE, que apresenta os rendimentos familiares mais desajustados face aos custos da habitação. O que é que acha que pode ser feito para desacelerar um bocadinho esta escalada de preços? Bom, em primeiro lugar, os escrúpulos das pessoas, das pessoas que arrendam as casas, das pessoas que as vendem, porque tenho quase a certeza que muitas das pessoas que arrendam casas aos preços estúpidos a que o fazem, não têm necessidade de o fazer. Infelizmente, vendermos mais casas a estrangeiros. Também o turismo aumentou muito a procura e as pessoas naturalmente também vão adaptando as casas que têm ou para alugar para rentabilizar mais. Penso que tudo isto junto fez com que os preços aumentassem. A sociedade civil aponta frequentemente o investimento estrangeiro como uma das causas da crise da habitação. Não é por isso de espantar que uma nova lei em vigor no Canadá tenha conquistado muitos portugueses. Em solo canadiano, os investidores estrangeiros que não residem no país estão agora proibidos de comprar casa até 2025. Estão previstas exceções para os refugiados ou residentes permanentes e, além disso, a lei aplica-se apenas às casas na cidade e não às estruturas turísticas, como as casas de férias no campo. A medida foi aprovada para combater a escalada de preços. De acordo com o primeiro-ministro do Canadá, os principais responsáveis pelo aumento são os multimilionários estrangeiros que investem no mercado imobiliário. Eu acho que faria sentido uma medida dessas cá em Portugal ou outra medida qualquer cá em Portugal que tivesse por objetivo assumir a qualidade mínima da vida das pessoas. Na rua, na imprensa e nas redes sociais, a notícia da lei canadiana colheu elogios em Portugal. Mas quem trabalha no setor imobiliário no país, como é o caso deste casal, afasta a ideia de que o problema é o investimento estrangeiro. Eu não conheço a legislação canadiana, mas penso que o problema da habitação em Portugal não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o investimento estrangeiro. Pelo contrário, porque se nós tivéssemos mais investimento na construção de estrangeiros em Portugal, eventualmente teríamos mais oferta de habitação. Porque o problema que se coloca neste momento é mesmo a oferta de habitação, que neste momento é reduzidíssima e é isso que faz com que os preços de facto aumentem. Cristina Gomes é gestora de ativos imobiliários há mais de 2 décadas. Há 2 anos começou a trabalhar com o marido Paulo, parceiros no casamento e nos negócios. Ambos defendem que a raiz do problema está na escassez da oferta em Portugal e não no investimento estrangeiro. Nunca vai haver uma solução enquanto houver escassez de habitação. E só há escassez de habitação porque o Governo e o Estado português continua a esmagar com impostos os empresários, os investidores e muito os particulares. Porque também não podemos esquecer que se há pouca capacidade dos particulares e as famílias adquirirem casa, também tem a ver com a brutal carga fiscal que as famílias têm hoje em dia. Não só em impostos diretos como também indiretos.
euros. Para Paulo Gomes, os impostos são o calcanhar de Aquiles da habitação e da economia portuguesa como um todo. Impostos que impedem melhores salários e levam ao empobrecimento da população. Impostos que inibem os investidores de construir mais casas. Considerar que os culpados são os proprietários ou os estrangeiros é por isso errado, diz o casal. Está nas mãos do Estado resolver o problema. Eu acho que faria muito mais sentido culpar o Estado por não criar as condições para as pessoas com mais dificuldades terem acesso à habitação condigna. Obviamente, se as coisas fossem atualizadas, as coisas seriam completamente diferentes e se calhar não estávamos com os nacionais a quererem que os estrangeiros não venham para cá porque não conseguem pagar as rendas, porque as rendas estão a aumentar. Não, o problema está antes. O problema está que nós, quando a pessoa não tem capacidade, tem que ser o Estado a intervir para apoiar, por forma a que os jovens e que as famílias que necessitam de habitação tenham condições para terem acesso a essa habitação. Para Cristina e Paulo, a solução é dar mais poder de compra aos portugueses. A longo prazo, reduzir os impostos e a curto, atualizar os apoios às rendas, que, ao que dizem, são atualmente insuficientes. Parece fácil em teoria, mas os especialistas admitem que ainda há um longo caminho a percorrer. Até lá, a melancolia do Porto vai continuar a condizer com a crise da habitação em Portugal. Com a imagem de Maria Oliveira, Teresa Lencastre, CMC-TV no Porto, em Portugal.